Já imaginou você comprar um apartamento e ganhar um super carro de brinde? Eu não estou falando de qualquer apartamento, nem muito menos de qualquer carro. Hoje a gente vai conversar sobre esse carro aqui, ó, Aston Martin Vulcan. A Aston Martin lançou o Vulcan no Salão de Genebra de 2015, com uma proposta super exclusiva. Foram produzidas apenas 24 unidades desse carro. O valor do carro foi 2,3 milhões de dólares no lançamento. Então você imagina o nível de exclusividade que um carro desse oferece. Chega ao ponto de muitos investidores e colecionadores comprarem esse carro para investimento, para segurar, esperar o carro valorizar e depois de um certo período tentar vender o carro por um valor muito acima do que foi investido. Ouve-se falar que um carro desse hoje está já avaliado na casa de 3 milhões de dólares. O Vulcan foi originalmente projetado para andar apenas em pista. Ele tem uma proposta muito similar à de carros como o Ferrari FXX ou o McLaren P1 GTR. Ele tem uma série de itens, uma série de configurações que não permitem que o carro seja licenciado para as ruas, ou como a gente costuma dizer, emplacado. Certos itens relacionados à suspensão, à parte de handling, aos níveis de emissão de poluentes, questões relacionadas a critérios de construção ali da iluminação do carro, de lanternas, de faróis, de performance desses itens para que o carro seja licenciado, níveis de emissão de poluentes, tamanho e configuração de retrovisores. Esses itens são muito importantes para que o carro seja ou não licenciado. E esse carro ele foi 100% pensado em pista e não pensado em rua. E aí você pode me perguntar, será mesmo que não tem nenhum Aston Martin Vulcan que pode andar nas ruas? Segundo o que a gente sabe, apenas um. Teve um carro que ele foi todo adaptado, ele foi reconfigurado por uma empresa de motorsport, chama RML na Inglaterra, adaptou o carro para o carro poder ser licenciado. E aí eu te convido a dar uma olhada nessa live que está aqui, nesse link que a gente está colocando aqui, que é uma live que eu fiz com um amigo meu, Cláudio Rossi, que trabalhou no projeto do Vulcan, e ele dá a opinião dele sobre essa versão Road Legal do Aston Martin Vulcan. Costumo dizer que toda vez que eu penso na marca Aston Martin, nos carros da Aston Martin, me vem à cabeça aquela expressão traje esporte fino. Então, é claro que o Aston Martin ele é um carro esportivo, ele é um carro de alta performance, mas o cliente da Aston Martin ele busca um carro que ofereça exclusividade, que ofereça sofisticação, ele tem que ser um carro elegante. Para vocês terem uma ideia do nível de exclusividade que o comprador de um Vulcan consegue obter, a Aston Martin ofereceu para os compradores do carro cursos de pilotagem com um vencedor de Le Mans, um piloto de testes da marca Aston Martin, um piloto da equipe Aston Martin, no próprio Vulcan e em uma série de outros carros exclusivos da marca, oferecendo assim uma experiência, como não poderia deixar de ser, exclusiva. Com relação aos dados técnicos, a gente pode mencionar alguns itens bem interessantes aqui, iniciando pelo chassi de alumínio e carroceria em fibra de carbono. Ele é um carro extremamente leve para o porte dele. Para vocês terem uma ideia, ele tem um peso similar ao de um Mini Cooper. Motor 7.0, V12 aspirado, câmbio sequencial de 6 marchas. Uma coisa interessante é que ele apresenta 3 setups de performance que podem ser selecionados pelo piloto. Então, na primeira opção, o motor consegue atingir 500 cavalos. Na segunda, 675. E na terceira, ele consegue atingir 820 cavalos. A gente está falando de uma cavalaria similar à de carros de Fórmula 1. Para segurar isso tudo, freios de carbono e cerâmica da Brembo. Em falando sobre performance, a gente obviamente não pode esquecer a performance aerodinâmica do carro. Está falando de um carro que apresenta níveis de downforce comparáveis a carros de GT3. Ele possui na dianteira um spoiler e na traseira difusor e aerofólio, que conseguem gerar 324 kg de downforce a 160 por hora e consegue atingir 1.362 kg de downforce em sua velocidade máxima. O Vulcan, ele tem esse nome Vulcan, ele foi batizado Vulcan em homenagem ao Avro Vulcan. O Avro Vulcan ele foi um bombardeiro da Força Aérea Britânica, ele atuou por aproximadamente 25 anos
E em uma das últimas atuações desse avião, a última guerra em que esse avião foi utilizado, foi na Guerra das Malvinas, em 1982. Para quem não sabe, foi uma guerra entre a Argentina e a Inglaterra, pela disputa das Ilhas Malvinas ou Ilhas Falkland, e o Brasil não estava envolvido nessa guerra, só que tem uma situação interessante envolvendo o Brasil. Foi que um dos aviões que estava em combate, ele teve que invadir o espaço aéreo brasileiro e precisou fazer um pouso forçado no Rio de Janeiro, no Galeão. E é claro que isso na época causou um certo mal-estar, poderia-se dizer que um certo incidente diplomático entre Brasil e Argentina principalmente, Brasil, Argentina e Inglaterra. No final o Brasil obviamente devolveu o avião para a Inglaterra e não causou maiores problemas para o Brasil, porque o Brasil não estava envolvido na guerra. Com relação ao design do Vulcan, eu não consigo identificar nenhum elemento do avião propriamente que a gente possa olhar e dizer que serviu de inspiração para o shape do carro. Eu vejo muito no carro, com relação a proporções, a tratamento de superfície, muito do que a Aston Martin já viu usando nos últimos anos ali nos outros carros da marca. Falando sobre o design do carro, se a gente for sintetizar as principais linhas e formas do carro para identificar o tema de design do carro, o principal para mim é esse perfil aqui. Começa por aqui, depois essa linha que corta ele aqui assim e conecta com esse volume no paralama traseiro, que na Aston Martin sempre é muito bem feito, quase sempre é muito bem feito, mas que identifica muito o carro. Ele tem que ter esse ombro aqui muito bem esculpido. Esse corte aqui, isso aqui é muito forte. Se tem um elemento do carro que pode me remeter alguma coisa ao avião, talvez isso aqui. E esse elemento aqui já vem sendo usado em vários carros da marca. Acredito que o primeiro deles foi o DB11. Uma coisa bem interessante é esse elemento aqui atrás também. Ó. Isso aqui é bem característico do carro, ele dá a volta no carro todo aqui na traseira. E a gente pode ver no mais aqui, como não poderia deixar de ser, o cockpit mais recuado. Essa linha aqui, a linha zero dele bem rápida, conectando aqui atrás. Motor dianteiro, carro de tração traseira. Na traseira, como todo o Aston Martin que se preza, a gente tem esse ombro muito bem esculpido. Vocês podem ver como é um carro de 2 ocupantes apenas, ele fecha bem aqui atrás, é possível isso. E a gente tem essa peça aqui, ó, que é um elemento muito forte do carro, onde a gente tem aqui esse aerofólio enorme sendo ancorado aqui. Embaixo toda a parte aerodinâmica, que a gente já mencionou anteriormente, tudo funcional, de altíssima performance e muito bonito esteticamente, muito bem acabado esteticamente. Com relação ao design aqui, olhando a parte frontal do carro, obviamente esse é um carro de alta performance, é um carro onde a gente tem que ter um conjugado aqui da parte técnica com a parte estética, e a parte técnica aqui ela é importantíssima, porque é um carro que necessita de uma refrigeração bastante peculiar, performance aerodinâmica muito forte. Então o que eu poderia dizer aqui é que a gente tem essa linha, que ela divide bem aqui a massa da parte de cima do carro, né? O volume aqui em cima, paralama, capô. E a gente tem essa peça aqui que conjuga a parte técnica com a parte estética, porque sem dúvida ela está aqui com a função aerodinâmica, a gente tem spoilers aqui, tem aletas, tem elementos aerodinâmicos aqui, mas é uma peça muito bem feita, muito bem esculpida, de carbono, muito bonita. E a gente tem um intake aqui, uma entrada de ar enorme. Isso aqui, sem dúvida, não é à toa. Não só para refrigeração, quanto, muito provavelmente, para a questão de downforce. Você tem uma exaustão aqui, e aqui, sem dúvida, há uma criação de pressão positiva aqui para empurrar esse carro para o chão nas frenagens. Então, assim, outro elemento que a gente vê aqui interessante, esse aqui, que depois foi utilizado no DB11. A gente vê direitinho aqui essa linha da caixa de roda, que conecta aqui, foi usado no DB11 também. Uma coisa muito forte nesse carro, quando a gente vê ele de 3/4 dianteiro, esse ombro aqui, que é um elemento, para mim, fundamental dos Aston Martin.
Quando a gente vai para o DB11, a gente também da mesma forma vê esse ombro muito bem esculpido, como eu falei no início do vídeo, muito elegante, muito sofisticado. O capô do carro também, esculpido como se fosse uma joia. E aí a gente vê esse tratamento do Vulcan, na minha opinião, a parte dianteira, parece que tentaram aplicar esse tipo de tratamento no Vantage. Na minha opinião, não foi uma decisão muito boa. Você tem um carro onde preza-se muito mais por elegância, por sofisticação, e colocaram um elemento um pouco mais, na minha opinião, agressivo demais para um carro desse. Tanto que parece que deve ter havido reclamação do público, e a gente já vê alguns Aston Martin Vulcan, aliás, Vantage, com essa nova frente aqui, completadinho aqui embaixo. A gente não tem aquela boca tão agressiva, aquele elemento tão agressivo, uma escultura mais refinada aqui. Não vemos aquele tratamento que a gente vê no DB11 aqui, já é um outro tipo de aplicação aqui do elemento que ele tem aqui do lado, de escultura aqui, de seção, né? Agora, uma outra crítica que eu tenho a esse carro, eu sei que não é o tema do vídeo, como eu falei agora nos outros dois carros aqui, né, eu salientei bem essa questão do volume aqui do paralama aqui traseiro, esse ombro que ele tem aqui, que ele fecha aqui atrás o cockpit, permitindo esse volume aqui, né? A gente tem isso tanto no DB11, quanto no Vulcan muito bem feito, quanto no Vanquish e em outros carros da marca. Quando a gente chega no Vantage, no novo Vantage, você não tem isso tanto aqui. Parece que o carro ficou meio lambido aqui. Ele não tem essa escultura tão forte aqui atrás. Isso, eu sinto falta disso nesse carro muito. Ele não me parece tão, vamos dizer que ele não me parece tão Aston Martin aqui. E agora, para provar para vocês que o título desse vídeo não foi um clickbait, eu vou falar para vocês um pouco sobre um novo nicho que essas grandes marcas de carros de luxo, super esportivos, carros exclusivos, têm explorado no mercado imobiliário, que é criar condomínios de luxo utilizando todo o lifestyle que essas marcas podem proporcionar. Então isso é uma forma de agregar valor a esses prédios e também aumentar o interesse de investimento nesses empreendimentos, porque isso cria toda uma sensação de lifestyle, de exclusividade para quem compra um apartamento num desses prédios. A Lamborghini está lançando no Brasil duas torres, que são batizadas de Tonino Lamborghini Apartments. Uma em Balneário Camboriú e outra em São Paulo, capital. A Porsche também já tem em Miami há muito tempo o Porsche Design Tower, que ele fica ao norte de Miami Beach, em frente ao mar. Ele tem uma característica bem interessante, que são aqueles elevadores que levam os carros até os apartamentos. A Aston Martin está prestes a inaugurar o Aston Martin Residence, que fica ao lado do Miami River, com uma vista privilegiada para a Baía ali de Miami, para a maioria dos apartamentos. É um prédio muito alto, ele já está sendo considerado o segundo prédio mais alto da Flórida. Recentemente foi anunciado mais um novo empreendimento nessa linha, que vai trazer a marca Bentley. Vai ser o Bentley Residence, também em Miami, que vem provando que Miami está virando de fato um polo para essas marcas de luxo, para design de luxo, para marcas premium. Em agosto de 2018, eu tive a oportunidade de conhecer o lounge de vendas do Aston Martin Residence. Na época, estava começando a construir o prédio, está ainda nas fundações, mas eu tive a oportunidade de ter uma ideia como que seriam os apartamentos modelos, as plantas, e serão aproximadamente 400 apartamentos. A maioria hoje em dia já está vendido, então muito provavelmente se você quiser comprar um apartamento lá, você vai ter que pagar um pouquinho mais caro, porque você vai ter que comprar da mão de alguém que já comprou e que vai querer fazer um lucro em cima. Eu não preciso nem entrar em detalhes aqui sobre o quão exclusivo vai ser esse prédio, quão especial vai ser esse prédio. Mas o que mais interessa para a gente aqui são os brindes que alguns felizardos que comprarem apartamentos lá vão ganhar. Um dos 38 Signature Apartments, ou uma das 7 coberturas, vai simplesmente poder escolher entre ser proprietário de um DBX ou um DB11 River Walk Edition. É uma série que foi especialmente criada para os proprietários desses apartamentos. Aliás, eu tive a oportunidade de conhecer o DB11
e principalmente a estrela do nosso vídeo aqui, e que é a estrela do showroom, que é o Vulcan. Então eu vou deixar vocês aí com algumas imagens do Vulcan e deixar mais uma informação aqui, que é sobre o proprietário desse Vulcan. Quem vai ficar com o Vulcan é o Felizardo, que puder comprar a cobertura triplex do prédio, que está avaliada em 60 milhões de dólares. This steering wheel is fucking amazing. You could actually This take is a it. real race car. My God. So that's the one we have to rest to start it. This, you can actually take it off. Oh, cool. Can I take these as a souvenir? Just plug it in there. There you go. Amazing. Espero que você tenha curtido. Para mim é sempre um prazer estar falando da Aston Martin, estar falando desses temas aqui para vocês. Como sempre, a gente pede para deixar um like, para compartilhar e principalmente, se você puder deixar uma sugestão nos comentários, fazer qualquer sugestão para a gente de próximos temas, de outros vídeos que a gente possa abordar aqui, a gente vai estar sempre de olho, vai ser um prazer. A gente se vê em breve. Abraço!